Fala pessoal, beleza? É o seguinte, hoje eu vou falar um pouco sobre a democracia, a política e as ideologias. Eu vou falar um pouco sobre a democracia, que ela existe, mas não funciona. A política ela existe, mas também não funciona. E não é e essa política que eles fazem aí não é política. Ela é dissimulada, é demagógica, é mentirosa. E especificar também as ideologias direita, esquerda e centro. Essas ideologias direita, esquerda e centro, ela não existe no Brasil. E nem pode existir, porque ela confronta diretamente a democracia. Essa questão de direita, esquerda e centro é de outros países. Europa, ali, Cuba, China, Rússia, mas não é no Brasil. Nós temos já uma ideologia que é prevista na nossa Constituição Federal. A democracia é uma ideologia. Referência, Roberto Bobbio. É claro. Por quê? A democracia, todo o poder emana do povo, certo? Se todo o poder emana do povo, é a vontade do povo, através das políticas públicas. Porque nós participamos da política, direto ou indiretamente. Nós escolhemos nosso representante para trazer para a gente o que é previsto na nossa Constituição Federal. Não é isso? Tem que fazer leis, tem que ter um judiciário para cumprir as leis e nossa vontade. E para isso tem um executivo que tem a chave do cofre para, através das políticas públicas, que é as nossas vontades, através das reuniões políticas, e devolver para a gente, dar o bem da vida para a gente, que está previsto na Constituição Federal. Ou seja, a dignidade da pessoa humana, isso já é a ideologia da democracia prevista na nossa Constituição Federal. O que é isso? Olha, é o seguinte, eu quero morar bem, eu quero comer bem, eu quero viver bem, eu quero ter segurança boa, eu quero ter um saneamento básico bom, né? Eu quero poder ter um lazer, viajar bem, eu quero trabalhar bem, eu quero ter tudo isso. E o executivo, nossos presidentes, nossos governadores, prefeitos, eles têm que dar isso para a gente. E não dão. Outra situação, a nossa Constituição Federal cidadã, ela é linda, maravilhosa, das referências no mundo, porque ela pegou tudo de bom de todas as as diversas constituições federais, né, de outros países, e montou a nossa Constituição Federal no Brasil. Só que ela é muito por privilégio, ela tem tudo isso. Mas quem é que tem direito ao acesso a todos esses direitos? São aqueles que estão no poder, ou os grandes empresários, ou os ricos que vêm de descendência, né? Enfim, os herdeiros, que eles não têm culpa, eles têm que aproveitar mesmo, né? Porque nasceu um berço de ouro, tem que aproveitar. Mas e para aqueles que não nasceram um berço de ouro? Tinha que ter pelo menos esse mínimo. A nossa Constituição Federal não cumpre o seu papel. No artigo 7º tem um inciso, acho que é 4 ou 14 do artigo 7º da Constituição Federal, especifica o salário mínimo. E lá fala que o salário mínimo é para manter a dignidade da pessoa humana, para cumprir o que está na Constituição Federal, dos princípios fundamentais e garantista nosso. De tudo isso que eu falei aqui, entre mais. A gente não tem condições de um salário mínimo pagar um aluguel ou pagar uma prestação de uma casa. Nós não temos condições de ter um carro, de ter um telefone. Nós não temos condições, eu falo isso é a maioria, nós não temos condições de ter momentos de lazer, eu falo a maioria. Nós não temos condições ali de trabalho, ao desemprego que acontece aí. Porque para a gente viver bem, a gente deveria ter um salário mínimo de uns 7 mil reais, mais ou menos. Eu falo isso para a classe pobre, uns 7 mil reais. A gente vê aí as favelas, né, as comunidades, não era nem para existir isso. O esgoto a céu aberto, a violência, o atendimento de saúde aí, que é precário. E lá diz que o salário mínimo é para cumprir tudo isso, para suprir, não supre. É a democracia, porque a nossa Constituição Federal ela também era assistencialista. E acaba que uns trabalham e outros recebem. Por quê? Porque descompensa, né? Muitos recebem no Cade Único, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa Gás, Bolsa um monte de coisa. E quem paga o preço é a gente. E a política, ela é mentirosa, ela não funciona. Porque a política, nada mais é, através da democracia, é como se fosse assim.
Vamos pensar um grande cabeção, uma bexiga que fosse um grande cabeção. Cada pessoa com as suas manifestações, com as suas ideias. Claro que a gente nomeia os nossos representantes, né, nas câmaras municipais, estaduais, ali, federais, mas é como se fossem as pessoas. Elas fazem essas reuniões e emana para cima desse grande cabeção as ideias. E ali faz como se fosse um brainstorm, tempestade de ideias, até formalizar, concatenar e ali formar um bolo, um alimento. E falar, ó, então a reunião, né, da política, pegando de cada um, do representante, então é isso que vocês precisam, certo? É isso aí mesmo. Então, junto desse grande cabeção, sobre as cabeças de todos nós, acaba que, digamos que, furando como se fosse uma nuvem e chovendo para todos nós. Então, isso que é a política. A política é a manifestação, as reuniões que se faz, se constrói ali uns direitos, né, enfim, e desses direitos que a sociedade está precisando, sobe, se forma e depois desce de volta para todos nós se alimentar. Isso uma síntese mais ou menos do que é a política. E não funciona assim. Muito pelo contrário, eles fazem a política da forma que eles fazem, mentirosa, demagógica, promete mundos e fundos, ou seja, do que realmente está faltando, que são pessoas carentes, nós somos carentes. Até as pessoas ricas estão carentes, porque pagam imposto pra caramba. Muitos empresários que querem empregar, eles querem pagar bem. E muitos dizem, eu prefiro pagar o que eu pago de imposto, pagar para o trabalhador, né, do que pagar para o governo. Porque o governo, você monta uma empresa, ele entra como sócio ganhando, sendo quase que majoritário. Quem perde é o empresário. Por isso que não funciona. Por isso que nós não temos uma democracia, nós não temos uma política de verdade. Não existe aqui no Brasil. Assim, a política existe, a democracia existe, mas não funciona. O que não existe são as ideologias de direita, esquerda e centro. Aqui no Brasil não funciona, isso aí lá fora. São os descendentes aí dos árabes europeus aí, que foram de lá para cá, estudaram, mestrado, doutorado, trouxe para cá e implantaram na política, achando que é uma coisa boa, e isso pega todo mundo, e isso separa os grupos. Porque a direita, esquerda e centro, isso funciona na Europa lá, aqueles países lá, eles são extremistas. Lá a direita, por exemplo, não é essa bondade toda não, eles são conservadoristas, elas são nacionalistas, ela não perdoa não, é preconceituosa. A esquerda, ela tenta ser progressista, por isso que a direita ela já engole essa ideologia central. Ela tenta dividir para todos por igual, a igualdade, enfim, aquela coisa toda, né? Da fraternidade, da igualdade, da liberdade, né? Não ter essas classes sociais. Aí não funciona assim, sempre tem que ter, né? Então nada funciona. Então isso aqui no Brasil não funciona por esse motivo. Nós já é previsto na Constituição Federal. Porque quem defende a ideologia direita, esquerda e centro, ela já está indo contra, já está enfrentando, indo contra os direitos sociais e garantistas da Constituição Federal que é previsto. Por isso que há esse conflito aí, e essa bagunça. E essa política, ela é mentirosa por esse motivo, ela é demagógica, ela é dissimulada. Ela não funciona, porque quem está lá não é Jesus, não é Messias. Falar em Jesus, eu creio que ele foi o único, claro, tem as descendências dos demais discípulos, enfim, mas o Jesus, ele foi, se for falar dessa questão política, ele foi mais de esquerda do que de direita. Ele foi um verdadeiro progressista, Jesus não foi progressista, né? Eu creio que, biblicamente falando, ou até mesmo no Alcorão também, os muçulmanos, eles são progressistas. Mas o Estado, né, que vem com esse viés nacionalista, né, essa questão de direita, né, essa questão conservadorista, né, os nobres, os patrícios, né, o que mais? Os nobres, os patrícios, né, os reis, enfim, os príncipes, realeza, enfim, eles que defendem, né, essa questão da direita,
né, de ser extremista, de ser nacionalista, de ser somente para o povo deles. Pode ver que até os costumes dele de andar, de comer, eles criam diversas firulas até no comer, no andar, para se diferenciar dos demais. É tudo firula, né? Para querer separar dos plebeus e dos camponeses. É como se a gente fosse uns plebeus, né? Bom, enfim, é mais ou menos isso. Então, resumindo aí, a ideologia direita, esquerda e centro, ela não funciona mais. Quer dizer, as ideologias nunca funcionaram, direita, esquerda e centro. Aqui no Brasil não. Mas o que deveria funcionar, aquela democracia, ela não funciona. A política deveria funcionar, não funciona. E estamos aí à mercê, certo? Então, eu creio que a mensagem é essa. Existe democracia? Estado democrático de direito? Todo o poder é mão do povo? Não, não existe. Existe política? Existe a política, mas funciona? Não funciona. Então, nós estamos por nós mesmos. Deus, Jesus, os anjos e nós por nós mesmos. Beleza?